Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do Liga de FIIs, toda terça-feira, 7 da noite, aqui no canal do Infomoney, as principais notícias, os principais debates sobre o mercado de fundos imobiliários. Hoje a gente recebe o Fábio Goss, da Capitânia Investimentos, que vai falar um pouquinho, vai nos ajudar a discutir um pouquinho o segmento de shoppings, os fundos imobiliários que investem nos complexos comerciais, os queridinhos do mercado atualmente, por que não dizer assim. Contamos também com ela, a aniversariante do dia, Mafê Violati. Seja bem-vinda, Mafê, tudo bem? Boa noite, Well. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. E esse programa hoje, eu acho que ele nem deveria ser em minha homenagem, mas é em homenagem ao Otuque, né? Claro, falando de shopping, quem que está sendo privilegiado aqui? Ele já fez um roteiro enorme, né? De perguntas aí pro Fábio hoje. Tô com dó do Fábio, porque vai ter pergunta, viu? Sabatina geral do Otuque hoje aqui. O assunto, claro, interessa a todos os investidores de fundos imobiliários, porque é um segmento estratégico, né? Sim. Numa carteira de fundos imobiliários de FIIs, não, Mafê? E o investidor gosta, porque no final do ano paga aluguel em dobro, né? Então, basicamente, o cotista vê esses dividendos aí bem gordinhos, bem numa hora que quer fazer uma viagem, quer fazer alguma coisa ali, oportuno. Legal, legal. Bom, você que nos acompanha, claro, os recados de sempre, deixa aí seu comentário, sugestão, dica, elogio, críticas, enfim, fique à vontade para participar, principalmente com seu boa noite, cidade de onde está falando, muito importante aí para o nosso engajamento e para fazer o social aí entre os investidores nos comentários, ok? Não esqueça também de deixar seu like, compartilhar este vídeo, inscreva-se no nosso canal, muito importante para o engajamento do canal também, e acione as notificações para que você seja avisado sempre que uma nova transmissão tiver início aqui no canal do Infomoney. Tem mais recados também, tem newsletter, Liga de FIIs. Toda quarta-feira, no seu e-mail, né, na sua caixa de mensagens, você recebe uma seleção das principais notícias, as notícias mais quentes do segmento, né, envolvendo fundos imobiliários. Você recebe essa seleção de notícias diretamente na sua caixa de mensagens. Vou cobrar o Fábio aqui. O Fábio não se inscreveu ainda na nossa newsletter, já estou cobrando aqui ao vivo, né, diretamente, vai se inscrever também. Enfim, as instruções, né, o link para a sua inscrição está nos comentários deste vídeo, está também na descrição deste vídeo, ok? Tem também um recado muito importante, Mafê, hoje. Qual Liga recado? de FIIs tem um recado muito importante, mas esse... A gente vai deixar para o final. Exatamente. Então eu peço que você, que nos acompanha sempre aí, aguarde até o final deste programa, né? Que a gente tem um recado muito importante para você, para a nossa audiência fiel aí do Liga de FIIs. Hoje, quem é que está na nossa nave, né, na central técnica? Temos o Henrique Dodonádio, o Leonardo Tanaka, ele gosta que chame de Fernando Tanaka, Leonardo Tanaka, tem Milene Silva também participando aí dos trabalhos técnicos do Liga de FIIs. Eles vão acionar a nossa vinheta. E já saudando o nosso entrevistado de hoje, nosso convidado, melhor, né? Fica mais informal, né? Nosso convidado para o nosso bate-papo de todas as terças-feiras, o Fábio da Capitânia. Tudo bem, Fábio? Seja bem-vindo. Tudo bem, pessoal. Obrigado pelo convite. Pô, prazer estar aqui falando com vocês. Um segmento que eu adoro, né? Então, expectativa super alta aí para essa conversa. Sua expectativa só perde, tenho certeza, para de Thiago Otuque. Explicar para o Fábio, né? Ele não está entendendo o que é isso, né? O Thiago Otuque é o maior entusiasta do segmento. Shoppings. Entre os 2.600.000 investidores de fundos imobiliários, o Thiago Otuque é o que mais gosta de fundos imobiliários de shopping, né? Entusiasta, faz propaganda, enfim. Ele tem cartilha, como investir em shoppings. E hoje a gente vai repassar toda a cartilha dele aqui, ver se ele realmente está fazendo certinho com o Fábio. Exato. Eu acho que a gente nem vai ter espaço aqui para falar, viu, Mafê? Boa noite, Thiago Otuque, tudo bem? Boa noite, Wellington. Boa noite, Mafê. Parabéns pelo seu aniversário. E boa noite também para o Fábio. Obrigado pela sua participação aqui no Liga. E, claro, sempre uma boa noite para toda a nossa audiência. Legal, legal. Pensei que ele ia falar parabéns
pelo tema do programa, né? Ainda bem que ele falou parabéns para a Mafê. Aí eu vou te falar que era muita ausência de prestígio, né? Exatamente, exatamente. O colega... Mas olha, eu vou te falar que não... Pode ser que ele está gostando mais do programa de hoje, isso eu viu? tenho certeza. Ô, Fábio, eu queria até fazer uma provocação aqui para você, que na verdade deve ser o sentimento de muitos investidores, né? Porque ele pega, de repente, aí, na média, o segmento de shoppings dentro do mercado de fundos imobiliários. A gente está vendo aí muitas negociações, transações envolvendo muitos fundos. A gente tem visto aí emissões bilionárias, né? A maior do ano é de um fundo de shopping. A gente está vendo aí o melhor retorno nos últimos 12 meses. Estava conferindo até um relatório, o índice TRIX, né, que coloca aí os fundos imobiliários de shopping, né, nos últimos 12 meses, rendimento médio de 21%, bem acima do IFIX, por exemplo, que seria a média do mercado, está variando em 13%. Até os descontos, né, os fundos imobiliários de shopping geralmente são os que oferecem o menor desconto se comparado com outros segmentos aí também estratégicos da indústria. Diante de todo esse cenário, o investidor pode pensar que chegou no final da festa, não vai subir mais. O que é que você falaria para esse investidor? Ainda vale a pena investir para quem está pensando em começar os aportes agora ou aumentar os aportes neste segmento? Ainda vale a pena, Fábio? Boa pergunta. Acho que é um segmento, se a gente compara, né, com o logístico, o laje comercial, renda urbana, né, o shopping ele tem uma série de vantagens, né? Ele não é simplesmente aquele real estate tradicional, né, que você vive ali do aluguel. Você tem em shopping múltiplas fontes de receitas, né, desde estacionamento, o aluguel percentual, que é baseado nas vendas do lojista, cada vez mais receita de mall e merchan, quer dizer, as marcas pagando para exporem suas marcas no shopping, né, e acaba sendo também um grande multiuso, né. Então o shopping ele não é mais aquele espaço de compra simplesmente, né, ele tem gastronomia, ele tem lazer, tem serviços, né? Então você tem universidade, academia, e isso tudo acaba fazendo com que o crescimento, né, das vendas no shopping e a atração de público aumente cada ano, né? Então a gente espera ainda que para o segmento venha ainda muitas boas notícias, né? E especialmente, né, o mercado de fundo imobiliário cada vez maior, com fundos mais fortes, mais capitalizados. É natural que esses fundos tragam melhores ativos também para o segmento. Então, os cotistas se beneficiam de portfólios melhores, né? Então, a perspectiva realmente, na nossa visão, é bem favorável. Aliás, a Capitânia tem um fundo novo de shoppings, né? Fundo novo em comparação com outros mais antigos aí na indústria, o CPSH11. Daqui a pouco o Fábio fala um pouquinho também da tese do fundo, é importante. Mais uma Mafê Violati vai passar a sua vez cativa para o Otuque? Não, daqui a pouco. Daqui a pouco? Tentei. Daqui a pouco. Já que a gente está falando de shoppings, eu acho que diversos investidores sempre me procuram e fazem algumas perguntas e algumas provocações em termos até da estratégia do gestor, do time de gestão. E aí, falando, né, assim, eu acho que a gente vai falar aqui bastante de mercado, vai entender como é que está a visão do Fábio para a classe, como ele já falou que ele enxerga que tem oportunidades. Eu acho que tem outro âmbito também, no âmbito da gestão, pensando na estratégia de aquisição desses shoppings e até mesmo na parte de operação. Então, alguns gestores têm uma estratégia de adquirir um percentual desses shoppings e mantê-los com time de estratégia, com a administradora, enfim. Já alguns gestores têm uma preferência por fazer essa aquisição de um percentual maior para que eles também possam ter essa diligência maior em termos da administradora e mais detalhadamente ali poder ter um controle, né, que é uma das coisas que a gente fala bastante aqui sobre os imóveis. Então eu queria entender um pouco, assim, na sua visão, quais são os prós e os contras desses dois tipos de estratégias e qual que é hoje a estratégia abordada, principalmente para o fundo da Capitânia, né, no âmbito aqui do fundo específico de shoppings, né, o CPSH11, e se você puder contar um pouquinho, até acho que facilita aqui para o investidor entender o que uma estratégia pode acarretar, o que uma tem de benefício e que a outra não tem, enfim. Legal. Assim, o que acontece, né? Essa indústria de shoppings no Brasil, apesar de ser
até recente, né, o boom de shoppings, né, ele também, por outro lado, veio com umas características já modernas, né? Então, você pegar o shopping nos Estados Unidos, por exemplo, é realmente aquele centro de compras, né? No Brasil, que você tem uma série de questões de segurança, clima, você já tem ali um mix mais moderno, uma estrutura mais moderna, que até provavelmente outros países que estão sofrendo um pouco com o e-commerce, com o avanço do e-commerce, vão se espelhar muito nesse movimento que acontece com os shoppings do Brasil. Então, o que eu diria, né? Você tem alguns shoppings mais antigos, que são excelentes, são já maduros. Esses shoppings assim, são muito difíceis de você conseguir o controle deles, porque eles estão ali na mão das empresas, da Multiplan, da Iguatemi, da Allos, que é a fusão da BR Malls da Aliança. Então, assim, a gente entende que o controle sim tem valor, né? Ainda mais quando você tem um universo de muitos shoppings dentro do fundo. O fundo ele passa também a ter uma escala dentro do segmento, né? Desde a negociar prestadores de serviços, né? Existem diversos hoje administradores independentes de shopping center, né? Então, se você tem ativos que você tem controle, você consegue influenciar muito mais ali, por exemplo, qual administrador você vai colocar para tocar o negócio. Ou até mesmo os próprios investimentos, quer dizer, shopping, quando é muito pulverizado em termos de sócio, você tem uma certa dificuldade em chegar num consenso de, olha, vamos investir aqui 20 milhões, vamos fazer uma expansão. Então, o controle, efetivamente, ele tem bastante valor. O que é difícil é você conseguir o controle dos ativos considerados melhores, assim, né? Então, eu enxergo que os gestores hoje existentes na indústria, né, de fundos são muito bons, né? Tem muita turma que é ex-empresa, né? Você pega o pessoal da 20, né? BR Malls Aliança, o pessoal do XP Malls também, ex-BR Malls. Então é uma turma que realmente tem muita competência para ter um shopping dentro de um fundo e ter o controle e tomar boas decisões. Agora, o que eu diria, né? É bom também você ter ao teu lado um Iguatemi, uma Multiplan, uma Allos, uma The Shoppings, que são players ali que têm uma escala dentro do business que acaba sendo muito importante. Então, a parte comercial de um shopping, né? Se você tem um shopping que você é sócio do Iguatemi, mesmo que sendo um sócio minoritário, né, você está usufruindo de toda a rede de network ali, contato do Iguatemi. Então, você vai ter uma escala comercial interessante, operacional, então vai ter redução de custos, né, a nível de condomínio, eficiência, todos os movimentos modernos de shopping, de merchandising, mídia, tecnologia, você vai estar num shopping que vai provavelmente ter tudo isso. Então, eu acho que um híbrido é interessante, né? Sempre que você puder ter controle de um shopping é válido, mas a gente particularmente tem buscado para o nosso portfólio ativos que a gente chama de dominantes, que são esses ativos maiores, e aí é mais difícil a gente ter controle. Uhum. Então, assim, né, é um certo trade-off ali, né? Você pode ter um ativo de uma qualidade pior e ter o controle, por outro lado, um ativo melhor, você não vai ter controle, mas também você vai ter mais benefícios, né? Então, vai aí muito de cada estratégia de cada gestor. O nosso atual, né, é muito pautado nisso, né? A gente acabou criando essa estratégia num momento muito favorável. Uhum. Passada a pandemia, né, acho que toda aquela preocupação com o shopping, será que vai fazer sentido ainda, né? Acho que os bons shoppings foram muito rápidos em se adaptarem, né, em trazer ali um mix mais moderno, né? As pessoas também no pós-pandemia queriam voltar a socializar, e aí o shopping foi muito eficiente em já criar esse ambiente de retomada para as pessoas, né? Então a gente viu ali uma recuperação muito forte dos shoppings, só que se olhar a indústria de fundos, né, ainda um pouco machucada pela pandemia, os valuations, né, os preços ainda descontados, e basicamente tinha a gente ali de potencial comprador para esses ativos, né? Então a gente entrou ali no momento, a gente começou a discutir, né, essa estratégia no final de 22, então tinha algumas oportunidades raras, né? Exemplo, né, o próprio Catarina, que é o Altrat que a gente tem no nosso portfólio, um exemplo de um ativo, a gente conseguiu muito pelo momento. Hoje dificilmente a gente ia ter acesso a
esse ativo. O próprio Cidade Jardim, né, que é um ativo que também está no XP Malls, que é um shopping fantástico. Justamente pelo momento ali você tinha um player querendo sair e a gente conseguiu comprar. Então a gente aproveitou muito, né, esse momento, fizemos o veículo na hora certa, estamos com um portfólio bem bacana e a tese nossa é muito pautada nisso, ativos dominantes, seja controle ou não. Se tiver controle, excelente, mas acho que é mais difícil, tá? Muito bom. Bacana, e o Fábio lembrou um ponto bem importante, que é essa questão da pandemia, né? A gente acabou nem citando, mas de fato foi um dos segmentos mais prejudicados aí, né? Em função de todas as restrições do período, né? E aí a gente observou essa retomada, não é, Thiago Tucci? Exatamente. E esse evento relativamente recente, né, da pandemia provou realmente essa resiliência do segmento, né? Enfim. E, Fábio, eu queria fazer até um contexto aqui do CPSH11 com outros players de mercado. Eu estava olhando aqui o último relatório de acompanhamento aqui do Clube FI, e realmente dos que fazem parte do IFIX, né, o dividendo analisado aí é da ordem de 9%, que é um prêmio de 3% nessa taxa que a gente vem debatendo aí já há algumas semanas aqui no Liga também, né, o IPCA mais 6, enfim, todo esse contexto aí do mercado de renda variável de forma geral, e negocia com desconto muito pequeno na média, né, praticamente dentro do valor patrimonial. Mas se analisar o Capitana Shoppings, né, ele está com um desconto aí da ordem de 11%, né, e não sei até que ponto esse rendimento, né, de 10 centavos por cota, se ele existe uma perspectiva de manutenção dele, né, porque ele oferece um retorno, um dividend yield analisado de 11,6, né, por um desconto de 11%, né, então queria entender também até que ponto o mercado não penaliza muito o fundo pela questão ainda de ter um número pequeno de cotistas e uma liquidez menor do que o pares de mercado que tem ativos semelhantes, né? Eita, é exatamente isso, né? Um fundo mais novo, então assim, a própria liquidez dele acaba que não reflete muito ali o preço de mercado justo, vai. Você tem movimentos mais esporádicos. Hoje é um fundo que tem aí menos de 2.000 cotistas, né? Um fundo que recém passou a ser liberado para negociação do varejo em bolsa, né? Então, até, né, boa parte dos ativos que a gente comprou vieram dos fundos, né? A gente fez deal com a Red, fez um deal com a 20, fez um deal com o XP Malls, e as pessoas físicas que acompanhavam a indústria ficou até, né, curiosa, né, para saber onde que foram parar esses ativos, né? Então, o fundo ele até é relativamente conhecido ali por esses investidores mais ativos que de alguma forma acompanham na vírgula, mas para o varejo, né, para o grande varejo ainda não. Então acho que esse desconto reflete muito isso, né? Então a gente está com o dividend yield realmente acima, né, dos peers, com um portfólio bem bacana, né? Se a gente olha as métricas do portfólio, como o NOI metro quadrado, o NOI ele é o lucro do shopping, né, vamos dizer assim. Vendas por metro quadrado, né? O nosso portfólio ele é superior à média da indústria. E mesmo assim a cota ainda está num patamar mais baixo. É muito disso mesmo, é um fundo que ainda está ganhando tração, está sendo conhecido, a gente ainda, né, o próprio patrimônio líquido do fundo ainda não ultrapassou a barreira de 1 bi, né? A gente acha que esse fundo, quando chegar ali a um patamar acima de 1 bi, a gente conseguir emplacar uma oferta para varejo, esse fundo ele entra na dinâmica aí mais normal e pode ser mais comparável até, né, nessa questão de valuation e tal, essas comparações com peers, né. Agora, um ponto que você, né, comentou que é interessante, né, em relação ao yield do fundo, né. Um dos grandes benefícios nossos de ter começado o fundo no final de 22 ali, ou melhor, ter discutido a estratégia na final 22 e ter iniciado o fundo no início de 23, foi o fato de a gente realmente ter uma barganha muito grande, né? Esse é um mercado que normalmente o vendedor de shoppings ele que tem a barganha, porque não são tantos ativos, né? Os shoppings vêm performando bem há muitos anos, né? Então nenhum dono de shopping, via de regra, quer vender seu ativo, né? É um ativo que cada vez mais os fundos de pensão, que tem posições aí há 30 anos, 20 anos, os próprios fundos imobiliários, a gente vê que tem bastante giro agora, mas também tem muitas posições antigas ali.
Então, a gente viveu um momento em que a gente tinha uma barganha como comprador, que é uma coisa um pouquinho mais rara. Então, o que a gente negociou com a turma, né? O que a gente chama de seller finance, que é um parcelamento. Então, a gente pagou ali um valor do preço, né? Passou a receber todo o resultado do ativo e vai pagando o restante ali em parcelas, né? Que para a indústria também, para os fundos, de alguma forma é interessante, porque como eles têm que reconhecer o resultado caixa semestralmente, né? O fato de ele receber parcelado lá em 1 ano e meio, 2 anos, ele consegue distribuir melhor esses resultados via o ganho de capital da venda de uma forma um pouco mais espaçada, né? Então, a gente tem um pouco desse efeito no yield do nosso fundo, né? Então é como se fosse uma espécie de alavancagem, mas é uma alavancagem saudável, porque esse parcelamento ele está a custo de inflação, né? IPCA careca, então é um financiamento muito barato, né? A gente já tem os recursos em caixa, né? Ou seja, é melhor você ficar com essa dívida e ter o recurso em caixa do que pagar essa dívida, porque é uma dívida realmente muito barata. Inclusive o próprio juros dessa dívida, por ser um juros de uma aquisição, ela entra como uma despesa, ou melhor, entra como um custo de transação, né? Como um custo do ativo e não como uma despesa financeira, né? Então tudo isso favorece o yield do fundo. A gente vem tendo algumas iniciativas de pipeline para crescimento do fundo e muito tem se negociado ainda com parcelamento, né? Então esse efeito uma hora obviamente vai acabar, né? Porque uma vez que você pagou todos os ativos, você já não vai ter mais esse efeito da alavancagem, mas tudo que vem vindo novo a gente vem conseguindo manter esse parcelamento e também ali você vai tendo um crescimento de renda natural dos shoppings. Então esse yield atual ele também tem esse benefício do shopping conseguir ter ganho de renda real aí de forma consistente, especialmente para esse portfólio que a gente está buscando, que é um portfólio um pouco mais premium, né? Muito bom. Vamos colocar a nossa audiência também na discussão. A gente quer saber se você investe já, né, em fundo de shopping e qual fundo você investe, né? Além disso, se pretende investir em algum outro, está observando alguma oportunidade aí no mercado dentro deste segmento, claro, né, Mafê? Muito bom. E agora já falando também que, né, pensando na audiência que investe ou não, vai investir, está olhando ou não, vou perguntar para o Fábio um pouquinho do que são pontos de catalisadores para o segmento de shoppings na visão dele a partir de agora e o que podem ser pontos de, eu diria, desafios dentro do segmento nesse momento. Então, na sua visão, o que seria maior alarmante, né, como um desafio e o que seria uma maior vantagem, um maior catalisador? Boa pergunta. Os shoppings, o cenário mudou um pouco, né? A gente viu uma indústria na qual as lojas faziam fila para entrar nos shoppings, né? O shopping escolhia a dedo, né? Qual loja ele queria, tal. A gente vê hoje um movimento do varejo, que é um segmento que é muito bom, mas tem muito desafio, né? E especialmente para operações menores, né? A gente vê um momento de consolidação, então as marcas vêm se juntando, né? E isso vai aumentando a barganha do lojista, né? Que é o cliente do shopping, né? Então, hoje, por exemplo, se pede allowance, que é um subsídio, né? Então, uma loja, um Outback, por exemplo, para entrar no shopping, ele vai pedir lá 1,5 milhão, vai pedir a loja pronta. Antigamente, as lojas pagavam luvas, né? Então, mudou um pouco esse cenário. Obviamente, os bons shoppings têm uma barganha muito grande ainda, até porque o shopping já está super ocupado, não tem espaço, é um shopping que é super vendedor, que todo mundo quer estar. Então, eu diria que um ponto de atenção é que esse crescimento orgânico que a gente viu para o segmento durante muitos anos, ele não é mais tão realidade, né? Ele acontece, mas não é para todo o universo de shoppings, então começa a você saber distinguir um bom shopping de um shopping mais ou menos, passa a ser fundamental, né? Não dá para tratar tudo da mesma forma. Então, os shoppings também cada vez mais têm que investir, né? Antes se tinha muito mais uma coisa, como eu falei, mais orgânica, né? O empreendedor ele lançava o shopping e com o próprio fluxo de caixa ali ele ia fazendo os investimentos e a coisa ia crescendo num ritmo exponencial. Hoje o shopping ele tem que realmente saber onde investir o dinheiro, qual mix de lojas que ele vai ter no shopping, fazer eventos, né? Enfim, trazer uma série
de questões que tragam um fluxo para o, né, pro seu ativo ali. Então eu diria que esse é um ponto alarmante. Acho que agora realmente chegou no momento que essa divisão, né, do bom e do mau ativo faz bastante diferença, né? E a outra questão era sobre oportunidades, né? Sobre o que seria o upside, né? O que destrava valor hoje no secundário, né? No âmbito assim, o que pode ser uma grande oportunidade para que esses fundos até valorizem mais do que a gente está vendo hoje, o preço de suas cotas, ou então até mesmo isso possa ter algum outro catalisador que possa ter algum impacto significativo no âmbito das vendas e, consequentemente, nos dividendos, enfim, o que pode ser vias hoje para que essa classe seja, né, tenha um desempenho melhor? Legal. Bom, o que a gente tem visto até, a gente acompanha muito os players listados, né, que são representam grande parte da indústria e as principais tendências, né. A gente tem visto cada vez mais essas empresas focadas nos seus principais ativos, né? Então, ao invés de abrir uma série de novos shoppings por aí, a turma está focando nos ativos já consolidados, né? Fazendo projetos de expansão, trazendo investimentos para fortalecer o mix, quer dizer, lojas que às vezes exclusivas, que realmente trazer uma experiência única para o consumidor. E aí esses investimentos, especialmente relacionados à expansão, é onde estão, na minha visão, os principais upsides para o segmento aí nesses próximos anos, né? Porque o que acontece? Você, ao fazer uma expansão num shopping, você está gastando ali mais ou menos preço de tijolo, né? Porque você já tem ali o terreno, né? Você vai fazer uma construção, tem lá o custo comercial, porque você tem que ajudar uma outra loja a entrar, trazer alguma outra âncora. Mas esse custo, ele, comparativamente ao que esse metro quadrado rende no shopping center já existente, já aprovado, é muito grande, né? Então, se você tem lá um fundo negociando a um yield de 8, 9, uma expansão muitas vezes acrescenta ao ativo ali um yield de 15, 16, 17. Então, os fundos ou as empresas que têm essas oportunidades de expansão, que a gente chama de brownfield, né? São investimentos em coisas já existentes, o risco é menor. Isso daí acho que é o principal upside. Você fortalece também o seu shopping atual, né? Você vai trazer mais mix, vai ter uma complementaridade ali de operações. E também, outro ponto interessante é que também as empresas vêm investindo muito no entorno dos seus shoppings, né? Antigamente o empreendedor ele lançava o shopping e esperava que, não, agora eu tenho um shopping na cidade, ali todo mundo vai querer construir um prédio, o comércio vai vir, e hoje os próprios empresas de shopping, os fundos percebem que não, a gente tem que também contribuir com esse processo, né? Porque isso de alguma forma agrega, né? Você vai trazer um fluxo primário importante para o shopping, você vai ajudar a trazer vida ali para o shopping. Então tem tido esses movimentos, né? A gente olha as notícias hoje dos shoppings, muito se fala de expansão, muito se fala de desenvolvimento do entorno. Então acho que os grandes saltos vão vir aí desses movimentos, né? Mais uma das 97 perguntas selecionadas por Thiago Tucci. Sim, Fábio, esse movimento de transformar, né, do público que era restrito, né, que podia investir no fundo, o público qualificado para o público em geral agora, quer dizer, então, todos os investidores podem negociar, investir nas cotas. Vocês vão mudar o foco, a tese de fundo, ou continua como está? Né? E também uma curiosidade, né, a transformação aí para a base 10 também tem esse objetivo em linha também de colocar para o público em geral, até para ficar ainda mais acessível, e vocês visualizam que isso realmente tem uma tendência de aumentar a liquidez da cota, aumentar a base de cotistas? Sim, sem dúvidas, né? A gente começou o produto muito assim, para aproveitar realmente a oportunidade, né? Então a gente fez uma coisa mais family friendly, institucional, mas a tese realmente se mostrou muito interessante, né? O pessoal sempre, né, comenta que bom, agora um fundo que tem só ativos bons, né? Não tem nenhum ativo mais ou menos, né? Só realmente um portfólio de shoppings dominantes, né? Que seria a tese aí, né? E então assim,
a gente entende que para o varejo é um produto interessante, porque realmente vão ter ativos ali de mais baixo risco, e para shopping o baixo risco, na verdade, se reflete até em mais retorno, né? Porque são esses shoppings que vão conseguindo se reinventar cada vez mais. Então fez total sentido a gente olhar muito para o varejo, né? Então a gente está bastante confiante, né? A Capitânia também já tem outros produtos para varejo, então a gente dentro de casa tem aí um bom expertise, né, em lidar com esse público, né? Informação, transparência, governança. Então realmente a ideia é pôr esse fundo na esteira aí do varejo, e esse momento agora inclusive é muito bom, né? Agora que está liberado, está num preço bem bacana, né? A tendência, na nossa visão, é que esse preço suba, né, à medida que o fundo vá ficando mais conhecido, esse nosso esforço também de marketing junto ao varejo, eventualmente uma oferta para varejo, né? Então, sem dúvidas, acho que o foco é manter a estratégia, porque a gente viu a possibilidade de sucesso do fundo justamente por ter esses diferenciais, e a gente não pode perder isso daí. Vale até explicar, Fábio, de repente, há alguns meses, algum investidor tentou comprar o fundo e de repente não conseguiu. Teve essa migração. Acho que vale deixar claro, né, o porquê disso, o porquê da não possibilidade para o investidor, para o pequeno investidor, né, o chamado investidor de varejo, ele não conseguia adquirir o fundo, sei lá, até abril, mais ou menos, né? Até esse mês. Foi esse Talvez mês. valha mês, até né? dar um passo atrás e explicar, porque isso tem a ver com a própria originação e estruturação de como que o fundo nasceu, né, Fábio? Legal. Bom, basicamente, como eu comentei, né, a gente em 2022 começou uma discussão de será que a gente deve ter fundos de tijolo ou não. A gente sempre quis, né, ter algo nessa linha, mas a gente acabava sendo mais um financiador dos fundos, né? Então, se a gente olha a Capitânia hoje, a gente tem lá um portfólio de mais de 4 bi em CRIs e mais de 4 bi em fundo imobiliário, né? Então a gente sempre foi lá o cotista do XPMOLs, o cotista do VISC, ou quem financiou a compra que o XPMOLs fez do ativo XYZ. E a gente até se questionava, será que a gente vai ser concorrente deles nessa estratégia, né? E aí foi quando a gente, até de uma provocação da turma, né, o XP20, né, ali no momento que eles estavam também querendo vender alguns ativos, por a gente ser parceiro deles, eles levantaram essa ideia, né? Vocês não querem comprar algum ativo nosso, começar um produto? E já estava um pouquinho no nosso radar isso, então casou e a gente fez lá duas negociações importantes que foram a que deram início ao fundo, né? E aí, obviamente, era um momento, no início de 23, assim, era um momento que o mercado estava fechado ainda para novas emissões, estava um pouquinho mais desafiador. E a gente tinha, né, seed money próprio, mais family and friends, mais institucionais parceiros. Então a gente decidiu fazer uma oferta para o público investidor profissional, né? A gente tem 3 classes, né? O profissional, o qualificado e o varejo. E aí quando você faz uma oferta para o investidor profissional, só quem pode comprar no secundário durante o período de 1 ano do encerramento da oferta é quem tem aquele termo assinado junto à corretora, né? Então passou esse período de 1 ano, né? Então agora qualquer pessoa pode comprar, independente de ser qualificado ou profissional. E o que eu comentei que também é interessante, que assim, como a gente comprou dos fundos, né, e os fundos divulgam um fator relevante, né, que fizeram as vendas, né, ficou aquela curiosidade, né, pô, onde foram parar esses ativos? Então realmente a gente entende que é um fundo que já é conhecido, né, mas muita gente tentou comprar lá no início e não conseguiu, e talvez até deixou um pouco fora do radar. Agora com essa liberação a gente até pretende divulgar isso via relatório, via informes, para realmente atrair os investidores, pessoa física, dada ser uma oportunidade interessante. Legal. Thiago Tucci? Uma pergunta agora que acho que todo mundo que gosta de shoppings faz essa reflexão, né? Enfim, a gente tem o entendimento que no Brasil, né, tem uma característica bem diferenciada aqui no shopping center, e realmente houve até quem já é mais velho, né, já acompanha o que acontece dentro do shopping, percebe, né, essa mudança do mix, né, quer dizer, mudando muito, como o Sérgio até comentou, né, de um mix que de repente anos atrás, né, era focado mais em compras, né, que agora está muito indo para o lado de entretenimento, alimentação, lazer, né. Então eu queria saber, você, né, que é especialista na área,
né, como gestor também de um fundo de shoppings, qual que é a tua visão para o futuro nos próximos anos? Essa tendência ela continua, né, de ter maior crescimento nessa parte de alimentação, entretenimento, e dentro desse segmento, se existe aí algumas tendências específicas que você enxerga? Bacana, é exatamente isso. Antigamente a decisão de ir ao shopping era baseada numa compra, né? Hoje você faz pesquisa com o consumidor, as pessoas vão no shopping porque tem segurança, tem gastronomia, tem lazer, né, serviços, e a decisão de compra acaba sendo uma consequência, né? Então a gente acha que os shoppings cada vez mais vai ter esse tipo de mix aí sendo âncora, né, uma gastronomia, né? Então, antigamente um âncora de um shopping era uma loja Americanas, hoje é muito mais um Outback, um Coco Bambu, ou uma academia, né? Então, essa tendência já está acontecendo, né? E na nossa visão, as lojas tradicionais de varejo, né, elas também vão ter que se reinventar, né? Tem muito segmento que, obviamente, pode ser que deixe de existir pelo avanço do e-commerce, né? Especialmente produtos que sejam um pouco mais commodities, né? Então, às vezes, comprar um celular, você não precisa ter uma loja gigante, porque você não vai ter tanta venda de celular que o cara, é uma decisão que o consumidor ele pode pesquisar muito mais, não tem tanta pressa, mas você pode ter uma loja talvez menor para um cara que teve o celular roubado, precisa de uma urgência e acaba até pagando um preço mais alto, mas principalmente a parte de experiência, né? Acho que o e-commerce ele nunca vai conseguir atender o consumidor na sua experiência na plenitude, né? Então você ter lojas cada vez mais que tragam algum tipo de experiência além da compra, isso faz com que essas lojas em shopping consigam vender o produto mais caro, às vezes vender tickets maiores, especialmente por ter encontrado o consumidor passeando no shopping, fazendo algo não relacionado e estando muito mais ali no impulso ali de compra, né? Então, acho que essa tendência é clara, e não só com... Tem muito mix, acho, ainda a se desenvolver. A gente fala que shopping é multiuso, né? Então a gente vê cada vez mais também empresas indo para shopping. Recentemente a gente tem um caso de um shopping que a gente adquiriu de forma indireta, que é o Rio Design Leblon, né? Que é um shopping ali no coração do Leblon, que performa super bem, mas fez sentido se fazer um projeto para transformar 2 andares do shopping em laje corporativa, né? Uma região que pega preço bom, você vai ter um público que vai usar o shopping naturalmente, por já estar inserido ali no complexo. Então, a gente acha que cada vez mais, além do próprio mix, né, do shopping, também o mix do entorno, né? Então, hotel próximo, centro de eventos, os próprios shoppings também tendo ali uma série de novidades. Assim, tudo que é do varejo físico, acho que a novidade vai passar primeiro pelo shopping, e as conveniências também que vão acabar fazendo com que o shopping seja mais atrativo que, por exemplo, as lojas de rua, né? A gente vê hoje, historicamente, os restaurantes de rua, eles têm ainda aquela coisa do charme, só que cada vez mais a gente vê que aquele preconceito com o restaurante de shopping vem mudando. Então os melhores restaurantes já estão indo em shoppings e você tem uma série de conveniências ali que vai fazendo com que o shopping realmente ele seja ali um grande atrator de fluxo, e tudo que tiver novidade ele vai ter sempre algum mix relacionado com uma experiência. Então isso vai ser cada vez mais regra, e isso exige também investimento. Por isso que eu falo que não é tão mais orgânico, vai muito da habilidade do administrador, da escala, do trabalho mais específico ali de fazer a coisa, né, diferente, não fazer mais do mesmo, né? É interessante que, inclusive, corroborando com o que você comentou, Fábio, a Brassi soltou um estudo há um tempinho atrás, justamente falando, né, sobre quais são os motivos que fazem com que a pessoa escolha efetivamente, o cliente escolher ir até um shopping, né? Se antes ele era muito motivado a definitivamente só, né, as compras, hoje, né, essa motivação da visita, esse número de pessoas que saem de casa para fazer compras tem cada vez reduzido mais, e o número, né, das pessoas que estão motivadas a lazer, a alimentação,
né, ele aumenta. Então, teve essa mudança ali de acordo com essa pesquisa da Abrace e também muito mais até disso que você falou. Não é que a pessoa vai no shopping somente para, vou lá fazer uma compra e vou embora. Não, eu aproveito, vou fazer um serviço, aproveito, vou lá. Tem essa alameda de serviços cada vez mais tem sido desenvolvida e realmente é prático, né? A gente gosta porque vai num lugar, já resolve vários problemas num só ambiente, isso torna muito mais fácil a vida das pessoas. E aí, só comentando também, uma outra mudança que nesse estudo comentava era que antigamente a gente via muito só aquelas praças de alimentação, né, o que era voltado ali para efetivamente diversos restaurantes num só espaço e aquelas partes gastronômicas, os restaurantes que ficavam mais esparramados tinham um percentual menor. Então, né, em 2018, um período pré-pandêmico, as praças de alimentação tinham uma representatividade muito maior, eram em torno de 73% que elas representavam ali dos shoppings. E pós-pandemia, né, em 2023, essas praças elas começaram a reduzir ali a sua participação dentro desses shoppings, né, que foram analisados, enquanto que esses malls, essas áreas gastronômicas também começaram a tomar corpo, né, quase que meio a meio hoje nesse comportamento, né? Então, em torno de 54% então, de participação nessas praças e 46% dessas áreas gastronômicas. E aí, isso mostra um pouco que as pessoas querem estar lá também por um lazer, né? Assim, não somente essa alimentação, mas não somente a praça, que é uma coisa mais rápida, né? Então, a pessoa está usando o shopping, ela vai para o shopping com intuito diferente do que antigamente, né? Então, acho que o que você comentou, só quis trazer aqui esse estudo da Abrace, porque ele exemplifica muito bem isso, que as pessoas não estão somente motivadas a compras, elas têm N fatores de motivos que levam elas a irem aos shoppings hoje. Eu mesma, por exemplo, gosto de ir num shopping e já resolver várias coisas de uma vez só. Então, por exemplo, vou lá, vou almoçar, ou então vou fazer tal coisa, já quero resolver uma compra, quero resolver uma coisa na alameda de serviços. Enfim, então, quanto mais possibilidade tiver para você centralizar e resolver a sua vida num lugar só, com a praticidade de estacionamento, segurança, enfim, tudo isso, quem não quer, né? É legal. E um outro exemplo que a gente costuma dar, o avanço dos carros elétricos, né? O shopping ele vai ter um diferencial muito grande, né? Então, uma infraestrutura para atender, por exemplo, abastecimento, né? Recarga desses carros. O comércio de rua, dificilmente ele vai ter 2, 3 vaguinhas. Então, realmente, o shopping ele vem ganhando esse market share da rua, né? Mas também vem ganhando cada vez mais com essa criatividade, com mix diferente, né, que é um pouco desse trabalho aí que eu falei dos administradores e investimento dos donos de shoppings. Né? Legal. Nosso tempo, infelizmente, está apertadíssimo já, né? O assunto é bom, né? O assunto é bom, ótimo. E a gente nem deixou o Otuki fazer as 97 perguntas dele. Pois é. Depois ele vai escrever, a gente encaminha para o Fábio aqui. Mas, Fábio, eu tenho certeza que deve ter uma pergunta que deve ser da nossa audiência também, até porque está todo mundo acompanhando o que tem acontecido no Rio Grande do Sul, né? A gente lamenta principalmente as vítimas, né, dessa tragédia climática. E no portfólio de vocês tem um ativo lá no Sul. Vocês têm monitorado? É Novo Hamburgo, né? Vocês têm monitorado? É uma região que foi atingida? Como é que está a situação desse ativo no momento? Na verdade, são até 2, né? São 2? Tem um em Porto Alegre e tem um em Novo Hamburgo. O de Novo Hamburgo, a gente não teve nenhuma espécie de dano ao shopping, né? Obviamente, até por ele estar no caminho entre Porto Alegre e a Serra, as estradas, né? Então, aquela região de Canoas, São Leopoldo, que teve as enchentes, o acesso ficou prejudicado, né? O shopping ficou aberto, até acabou servindo ali até de apoio, né? Para auxílio, né? Então, assim, ele está funcionando com fluxo menor de pessoas. A situação ainda está um pouco complicada lá. O Praia de Belas, esse já teve um pouco mais de danos efetivamente, né? Teve ali um alagamento do subsolo, um alagamento do deck park. A gente tem seguro para tudo isso, então assim, em termos financeiros, por essa questão de qualquer reparo, não vai ter problema. Inclusive o shopping já está funcionando, né? Já está reaberto. Ali é que eu falo, né? O fato de a gente ter uma grande bandeira como a gestora desses 2 ativos, que é o Iguatemi, isso ajudou muito, né? Foi tudo feito muito de forma a
super profissional, então assim, os danos foram evitados. O shopping ele passa a ser hoje também, por ter essa característica, ele vai ser um grande centro de apoio para todas essas pessoas, né? Então assim, a gente acha que a situação lá assim, é grave, acho que a preocupação maior até com as pessoas, com a volta à normalidade, mas o shopping no fim, numa reconstrução, ele acaba sendo um aliado, né? Então a gente não tem tanta preocupação. Obviamente a gente já provisionou um pouco de resultado para esses 2 meses, né, sabendo um pouco da situação, né, mas a gente tem outras fontes ali que acabam equilibrando essa perda temporária desse retorno, mas realmente é uma situação muito triste, né? A gente foi ali pego de surpresa também, né? Foram aquisições recentes, né? A gente estava super animado, super contente com os números que estavam previstos para o ano. A gente acha que realmente o shopping, ele, pela qualidade, pela história e pelo administrador, vamos conseguir sair bem, né, disso daí, mas acho que a nossa maior preocupação realmente é que a vida das pessoas ali sejam, né, de forma ao normal ali, dentro do possível, né? Sim, a grande prioridade neste momento, sem dúvida nenhuma. Thiago Tucci, redes sociais? Bom, quem quiser me seguir no Instagram, o @Thiago Tucci, também as mídias sociais do Clube FI, né? O @Clube FI no Instagram, o nosso canal do YouTube e, claro, acessar aí a nossa grande comunidade de investidores no nosso site, o clubefi.com.br. Lá, por exemplo, se ficou interessado, né, em entender um pouco mais do segmento de shoppings e o CPSH em específico, quiser avaliar esse fundo, a gente tem todas as ferramentas lá à disposição para você fazer essa análise. Obrigado, Legal. Fábio, pela participação, de novo, novamente. Muito bom. Mafê Violati, redes sociais e rapidinho, se for possível, claro, visão positiva para o segmento de shoppings, virando a chave da Mafê, apresentadora para analista. Boa, Wellington. Bom, falando aqui das redes sociais, então para vocês que querem me acompanhar, saber um pouquinho aí da rotina também de uma analista de research, convido a todos a me seguirem no Instagram, @mafeviolati, com 2 T's e I no final. Estou lá no Instagram. E sobre a visão aqui dos fundos imobiliários de shoppings, eu acho que a gente tem uma visão, até corroboro com a visão aqui do Fábio, eu acho que o segmento ele teve um desempenho muito positivo o ano passado. Eu acho que aqui, quando eu estou olhando para o segmento como um todo, alguns shoppings já estão negociando com ágio, mas é sempre importante a gente entender quais são esses shoppings que estão dentro desses fundos, né? São shoppings dominantes, são shoppings que a gente vê, tem uma visão positiva, tem uma capacidade até de ter uma reavaliação patrimonial positiva com upside. Então a gente gosta de olhar muito bem o que está dentro do portfólio para entender qual é a capacidade desse portfólio em gerar receita futura, que é isso que impacta realmente no preço e nessa capacidade de ter aí algum destravar valor ainda no secundário. Acho que o cenário macroeconômico atual, ele está um pouquinho distinto do que a gente estava falando no início do ano. Então hoje talvez a gente tenha um pouco mais de cautela em relação aos fundos de tijolos propriamente dito, porque o cenário, na nossa visão, de que talvez a gente mantenha aqui, tenha a taxa de juros aos 10% ao final do ano de 2024, ou seja, a gente não tem mais a taxa de juros que estava esperada aos 9% em dezembro de 2024, e isso talvez traga menos triggers, ou seja, menos gatilhos para que a gente veja aí destravar de valor no mercado secundário em diversos fundos que já estão relativamente, já captaram essa simetria de mercado. Há um passo que eu lembro que é importante sempre observar o que está dentro desses portfólios, quais são esses imóveis propriamente, porque o que mais realmente impacta dentro dos fundos imobiliários de tijolos realmente é a qualidade desse ativo em termos de localização, qualidade construtiva, enfim, como que é essa região que ele está localizado, como que é a questão em relação à oferta e demanda, como que são esses contratos com esses inquilinos, enfim, diversos pontos que eu acho que faz sentido a gente observar. E aqui, claro, em shoppings ainda mais a gente tem alguns fatores que são relacionados principalmente com a dominância desses shoppings, como é que eles são em relação a seus concorrentes, da região, enfim. Então, acho que tem diversos pontos que a gente gosta de prestar atenção. E lembrando que a gente continua assim, a gente tem esses shoppings na nossa carteira, esses fundos de shoppings, me desculpem, na nossa carteira. A gente tem 2 ali,
tanto XPMOLs quanto VISC, e a gente tem sim uma visão positiva para a classe. Eu acho que é importante a gente ter uma exposição, lembrando que diversos investidores também gostam, porque geralmente pagam aqui dividendos mais gordinhos, digamos assim, e a gente gosta de acompanhar, entender, né, no detalhe o que está acontecendo aqui com o mercado, para que também a gente possa, né, passar e traçar mais análises aí ao longo dos meses e dos acontecimentos. Muito bom, Mafê. Queria agradecer novamente também a participação, a presença aqui, as informações e análises do Fábio Góes, da Capitânia. Muito obrigado, Fábio, por ter aceitado o nosso convite e por ter participado desta edição do Liga. Eu que agradeço, foi um super prazer. Inclusive, se ficou faltando muitas perguntas, aí estou à disposição para dar sequência, enfim. Não dá bola pro Otuque, senão ele vai te alugar aqui nas próximas 3 horas. Eu adoro falar de shopping. Vai ter que fazer um day, não é nem um Liga Difícil, vai ser um shopping day. Bacana, fico super contente aí também pelo convite e super à disposição. Obrigada. Legal, legal. E antes de agradecer, né, a nossa audiência, tem aquele recado, prometemos, né? Aquele importante recado, né? O Liga de FIIs vai completar 3 anos, Mafê Violati. Você tem ideia? 3 anos. Passou muito rápido esse período, né? É o nosso história bebê. aí, né? Pois é. Mas antes de entrar no ano 4 do Liga de FIIs, a gente decidiu fazer uma pausa. Calma, o Liga não vai acabar, né, Mafê? Não, pelo amor de Deus, eu não vou matar, eu e nem ninguém, a gente não vai matar aqui o nosso bebê que a gente tanto ama, o Liga de FIIs. E assim como eu, o Wellington também é um grande entusiasta do Liga de FIIs e da classe. Então, a gente não deixa de acompanhar, de estar aqui. Mas é uma pausa por um motivo bom, não é, Wellington? Exatamente. A gente vai aproveitar essa data, né, essa virada aí do 3º para o 4º ano para fazer ajustes, né? Todo aniversário exige reflexão. Deveria eu estar fazendo uma reflexão da minha vida também. Estará daqui a pouco, sem dúvida nenhuma. Mas a gente, né, a equipe toda do Liga de FIIs, ela vai se reunir, vai repensar no formato, novos quadros, fazer ajustes, tudo isso para entregar uma experiência ainda melhor, né, de conteúdo e até para sua tomada de decisão, né, para a tomada de decisão do nosso investidor, da nossa audiência. Então a gente faz essa pausa, algumas semanas, um intervalo de algumas semanas, reflete aí sobre formatos, reflete sobre propostas, ideias, e aí a gente volta com um Liga de FIIs reformulado. E é até legal, né, pessoal, se tiver sugestões, ideias, também deixem aqui no chat. A gente está sempre aberto, estamos sempre ouvindo vocês para trazer aqui o melhor conteúdo da melhor maneira e do jeito que vocês pedem para a gente sempre. E a hora é agora, né, de participar dessa formulação. A gente, como a Mafê falou, a gente sempre estimula, né, essa interação, né, sempre estamos aqui pedindo sugestões, enfim, e a hora de participar é agora. Então, serão super bem-vindas mesmo as propostas, as sugestões da nossa audiência, dos nossos investidores e investidoras. Isso aí. Olha, vou te falar que esse formato vai deixar saudades também. Ou não, né? Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver. A coisa é para melhor, né? Sempre para melhor. Sempre. A tentativa é sempre buscar o melhor. É isso. Bom, enquanto isso a gente agradece, né, a parceria aí nesses últimos 3 anos, neste programa. Se você ainda não deixou seu like, hora também agora, né? Deixa seu like, compartilhe este vídeo, inscreva-se no nosso canal e acione as notificações para que você seja avisado sempre que uma nova transmissão tiver início no nosso canal. É isso. A gente volta a qualquer momento. Uma boa noite. Até mais.